Olá, crianças! Feliz sábado para vocês! Feliz sábado, Eloá! Feliz sábado, Tia Moni! Feliz sábado, crianças! Muito bom estar aqui com vocês mais esse sábado para ouvirmos mais uma história da adoração infantil. É isso mesmo! E a história de hoje é uma história muito bonita e ela tem o título de Injeção de Água. Como assim, Tia Moni? É injeção de água e nós vamos descobrir essa história. Essa história, ela aconteceu aqui no Brasil e há não muito tempo atrás. Então conta aí, Tia Moni. E essa história, ela é de um casal de missionários e ela aconteceu numa ilha perto de Paranaguá. Paranaguá fica onde, Tia Moni? Paranaguá fica lá no Paraná. Entendi. E aí, Tia Moni? Bom, Pedro e a sua esposa eram missionários e eles cuidavam de uma escola e também de um posto de saúde que ficava numa ilha que se chamava Ilha Rasa. Bom, Pedro, ele dava aula para as crianças na escola e ele dava aula para 4 turmas. 4 turmas? Sim, para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Que coisa! E no posto missionário, as pessoas daquela ilha procuravam sempre a esposa de Pedro e Pedro para eles pegarem principalmente remédios para vermes, fortificantes, remedinhos assim, em geral para as coisas, para os probleminhas que geralmente as pessoas tinham. Entendi. E aí, Tia Moni? Se o caso da pessoa ficava muito grave, então eles pegavam e levavam essa pessoa com uma lancha até a cidade de Paranaguá. Porque lá na cidade de Paranaguá existia um hospital. Então, só os casos mais graves que eles levavam para lá. E aí, Tia Moni? Eu tô curiosa para saber esse milagre. Está curiosa, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, que de uma hora para outra, um monte de pessoas na ilha começaram a adoecer e ficaram muito doentes, um monte de gente. Tipo, virou uma epidemia? Virou quase que uma epidemia, todo mundo ficando doente, todo mundo passando mal. E todo mundo com os mesmos sintomas. Ixi, será que era coronavírus? Olha, o que eu sei é que às vezes as pessoas ficavam tão mal que elas não conseguiam nem levantar da cama. Então, o Pedro e a sua esposa, eles começaram a ir nas casas para levar o remédio que ajudava as pessoas a melhorarem. Entendi. E aí o Pedro foi indo e levando esses remédios e ele ia visitando as pessoas e tal. Pedro chegou numa casa e viu que tinha um senhor muito doente. E ele viu que aquele senhor estava precisando urgentemente daquela injeção que ele dava. E a injeção funcionava da seguinte forma. Ele pegava um frasquinho que tinha um pozinho e uma ampola que tinha um líquido, que era tipo uma água, e aí ele colocava essa aguinha no pozinho, e era esse pozinho que na verdade era o remédio. E aí ele pegava uma injeção e aplicava na pessoa. Eu acho que eu entendi. Pois é, Pedro já tinha feito isso muitas vezes naquele dia. E aí quando ele foi fazer isso naquele senhor, sem notar, ele acabou pegando a aguinha naquela ampola que tinha o líquidozinho, mas ele esqueceu de colocar o líquidozinho no pozinho. Sério, Tia Moni? Sim, e aí ele acabou aplicando a injeção naquele senhor sem o pozinho. E o pozinho que era o remédio? E o pozinho que era o remédio. E aí, Tia Moni? Bom, ele não tinha notado. Só que quando ele chegou em casa e ele foi fazer o relatório, porque ele sempre fazia o relatório daquilo que ele usava para cuidar das pessoas, ele viu que estava sobrando um frasquinho de pozinho. E aí? Foi aí que ele descobriu e lembrou. Eu acabei não usando o pozinho, eu acabei colocando água no corpo daquele senhor e ele estava tão mal. Tia Moni, e aí? Bom, ele ficou preocupado, ele pensou, será que esse homem vai morrer? Só que já estava tarde, ele não tinha mais como voltar lá onde aquele homem morava, já estava de noite. Então, ele teve a melhor ideia do mundo, Eloá. Qual é a ideia, Tia Moni? Qual a melhor ideia, Eloá? É orar. Exatamente. Então ele juntou sua família, sua esposa, e ele falou, vamos orar. Ela explicou para ela o que tinha acontecido e eles oraram. No outro dia, o Pedro foi o mais rápido que ele pôde, ele foi lá na casa daquele homem e algo maravilhoso aconteceu, Eloá. O que aconteceu, Tia Moni? O que aconteceu é que aquele homem estava lá fora, sentado tomando sol, super bem. E aí? Bom, o Pedro pensou, o que está acontecendo? Por que esse homem ficou bom de uma hora para outra? Eu dei água para ele. Mas aí ele se lembrou. Ele se lembrou
lembrou de que ele tinha orado, né, tia Moni? Ele se lembrou de que ele tinha orado e felizmente Deus, através da oração de Pedro, Deus acabou curando aquele homem apenas com água. Ah, que coisa maravilhosa! Os milagres de Jesus são maravilhosos, né, tia Moni? Mas uma coisa maravilhosa também é a gente ter confiança em Jesus. E o versinho de hoje fala exatamente isso. Como que é o versinho, Eloá? O versinho diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Crianças, nós devemos sempre confiar em Jesus e acreditar que Ele pode fazer milagres na nossa vida. Mas a gente precisa entender também que nós precisamos sempre pedir que a vontade de Deus seja feita, porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, que nós possamos sempre confiar em Ti e que nós possamos entender que o Senhor sabe todas as coisas e que possamos sempre entregar todas as coisas da nossa vida, as dificuldades, os problemas em Tuas mãos. Obrigada por este sábado. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém! Tchau, pessoal! Um feliz sábado a todos! Tchau, pessoal. Até sábado que vem.